Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um prazeroso programa. O nosso convidado de hoje foi um zagueiro mediano, limitado mesmo, conforme definido por ele próprio. E depois transformou-se no árbitro de destaque das duas ligas da região, por nada menos do que 36 temporadas seguidas. Mesmo sem ter contabilizado, devem ter passado de 1.700 jogos arbitrados, com desfechos de toda a ordem, contestações, felicitações, decisões e, sobretudo, muita firmeza na condução das partidas. Estamos falando de Gerson Geraldo Maria, o Piau, que atuou nas ligas de Timóteo e Coronel Fabriciano até 2013, quando decidiu pendurar o apito, depois de 36 anos, como disse. E para contar boa parte dessas passagens, o convidamos aqui para este Histórias da Bola, pois além de vivenciar esses fatos, ele sabe como poucos contá-los. Piau nasceu em João Molevade, mas sua vida é toda radicada em Timóteo, para onde foi ainda garoto levado pelos pais, o senhor Almiro Maria e dona Maria José de Jesus. Ele tem mais 7 irmãos, Geraldo Caetano, José Caetano, Moacir Caetano, Mília Caetana, Raimunda Caetana, Juventina Caetana e Ana Caetana. Piau é casado com Marlúcia Aparecida Balbino, com quem tem 2 filhos, Gabriela Maria e Juan Paulo. Piau, que estudou até o 2º grau na Escola Estadual Antônio Silva, em Timóteo, é aposentado pela Peram, onde trabalhou por 29 anos, tendo iniciado as atividades no Alto Forno, nos tempos em que era denominada Companhia Cesita. Trabalhou antes na Mannesmann, em Belo Horizonte. No futebol, começou como jogador do antigo Infanto Juvenil do Vila Nova, do bairro Quitandinha, seu reduto. Depois do amador, chegou a disputar 2 campeonatos acesitanos na categoria de amadores, pelo Mensageiro. Era um limitado zagueiro, e ele mesmo percebeu isso. Mas, apaixonado pelo futebol, decidiu por conta própria, e o motivo ele irá nos contar daqui a pouco, tornar-se árbitro de futebol, mesmo sabendo das dificuldades e polêmicas da função. Sua estreia foi num clássico de juniores, em 1977, entre Florestino e São Cristóvão. Logo de cara, na prova de fogo, ele não titubeou, expulsou 6 jogadores. De lá até encerrar como apitador, em 2013, atuou 22 anos na Liga Cesitana e outros 14 anos na Liga de Desporte Coronel Fabriciano, a Lidecel. Nem é preciso dizer que enfrentou ou superou neste período causos, histórias dignas de serem contadas, compartilhadas em mais um bom programa. Então, vamos a ele com o Piau. Piau, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite, né, do nosso programa. Você acha que você nasceu mesmo para apitar futebol ou que você teve que decidir que de um péssimo zagueiro você tinha que arrumar outra função na bola? Fala, Valdir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse programa seu, que está recuperando aí, dando essa chance para o futebol amador. O futebol amador está esquecido há muitos anos e se vocês, da imprensa, principalmente você, que compartilhou essa vida toda no nosso futebol, Patinga, Biciano e Timóteo, não fizer um programa desse, vai acabar, nosso futebol vai terminar por si mesmo. Parabéns à TV Cultura por essa brilhante ideia. Não nasci, não. Tentei jogar futebol, mas não consegui, não. Minha vida nasceu para apitar futebol mesmo. E você desde menino, você gostava de jogar aquelas peladas de rua, e sempre como zagueiro? Ou você é dos que sobrava na pelada para você colocar como zagueiro? Era o que sobrava da pelada. Como zagueiro, lateral. E tem uma coisa curiosa, porque eu atrapalhava as peladas, que tinha pelada que eu queria apitar a pelada, você acredita? Ah, é? Tinha um apito, sempre eu levava um apito no bolso. Sempre eu tinha um apito. Aí quando eu não desse para me jogar, eu ia apitar a pelada. Mas avacalhava a pelada toda, que dava falta demais. Então, desde essa época você já era muito rigoroso? Já era rigoroso, já era. Muito rigoroso. E a molecada, como é que você levava a molecada? A molecada não entendia, né? Você também já avacalhava nesse sentido, que você queria ser muito punitivo, né? Às vezes, ser rigoroso devido ao lugar onde eu habitava, né? Porque tem uma infância que eu habitava na cabana de Pai Tomás, né? Peladinho na cabana de Pai Tomás. Então, se você não fosse rigoroso, ele não matava, eles batiam na gente. Ia apitar pelada, você vai avacalhar mesmo a brincadeira, né? Mas eu queria que levava a sério mesmo, dando falta, pênalti, expulsão, e levava mesmo. Com que idade você foi para Timóteo? Eu tive 2 temporadas em Timóteo. Eu fui a primeira com 14 anos, aí fui embora com 18 e voltei com 22 anos de idade. Tá, é a primeira vez que você foi com 14, você... Aí eu joguei no Infanto Juvenil do Vila, tive participação ali. Aí eu fui embora para Belo Horizonte, trabalhei na Mannesmann, aí com 22 anos eu voltei de novo, voltei para Timóteo.
os seus familiares ficaram. Meus familiares ficaram. Você foi sozinho para BH? A minha família já morava em Belo Horizonte. Aham. Mudou de Moraivado para Belo Horizonte. Uhum. E eu tinha um irmão em Acesita, em Timóteo. Qual deles? O Antônio Jaime, até esqueci de citar para você aí. O Antônio Jaime. Antônio Jaime. Antigão lá na Acesita, morando aqui em Quitandinha. Aí eu fui para morar com ele. Primeira vez não teve bem, está muito novo. Aí na segunda foi o desespero mesmo. O desemprego, falei, não posso ficar aqui não, Belo Horizonte tá ruim para mim. Aí que eu vim para Timóteo. Lá em Belo Horizonte você não chegou a se inserir no mundo da bola, não, né? Só, como antigamente eu era muito juiz de barranco, né? Começava um jogo assim, eu ia olhar o barranco, vem cá, apita aqui. Aí eu ia lá apitar, eu já tinha isso já, mas não tinha compromisso. Mas jogar, não, você não chegou a jogar? Não cheguei a jogar em Belo Horizonte. Não tinha qualidade para jogar? Nenhuma. Aí quando voltou, quem que te levou, quando você voltou para Timóteo para trabalhar já na Cesita, como é que foi essa sua inserção na Cesita? Naquela época era menos difícil se inserir na empresa, muito embora você tenha ido trabalhar numa área extremamente, vamos dizer, melindrosa, perigosa, que é o Alto Forno. Isso, rapaz, eu fui trabalhar no Alto Forno, inclusive meu irmão, rapaz, era supervisor na época, no trem de chapa, ele nem queria que eu fosse para o Alto Forno, não. Queria que eu estudasse mais, mas eu ia trabalhar. E o vice-presidente do Mensageiro morava na Quitandinha, né? E quem era ele? Era o Sr. Geraldo. E ele falou comigo, seu Piau, vamos pro Mensageiro. O Mensageiro era um time que não tinha campo, não tinha a gente trocava na beira no campo mesmo. E ele me levou para lá, rapaz, tá faltando gente, ainda porque tá faltando gente, por isso que me levou. É o time da camisa preto e branco, né? Isso. Com a faixa lateral. Mas era um time bombo, era um time que tinha o Ideu, que se tornou um melhor lateral, esquerda, região, o Pó de Rato, né? o Nilson, a zaga era Peixão e Aguinaldo, era uma super zaga, sabe? Eu jogava lá de lateral ou de zagueiro, mas é quando faltava mesmo. Entendeu? Porque eu era muito bravo também, quando o jogo assim, contra o Vila, contra o Olaria, eles gostavam de me pôr, porque eu era muito bravo, né? Encarava os caras mesmo. Mas era um time muito bom, um time que dava muito trabalho, as forças do futebol lá de Timóteo. É onde você acabou conhecendo, de fato, dentro de campo, o futebol de Timóteo. Isso, foi nessa época. E como é que era seu comportamento com a arbitragem nessa época? Eu cobrava muito, sabe? Eu era muito assim, acho que por conhecer um pouco, né? A gente já conhecia, sabe? Com todo respeito, mas eu falava muito no ouvido dele. Falava muito. A primeira eu trazia para mim, né? Porque estava apitando bem, às vezes estava apitando nada. Aí eu falava que estava apitando bem. E eu trazia para mim, e depois quais eram os árbitros? Alguns com os quais você... Pô, nessa época era Taquinho. Tião Nascimento, parecido Tião Nascimento. Tião Nascimento. Palito. Eram uns malandrões também, mas sabia levar o jogo. Tinha. Eu só não conseguia isso, era com o Mário Tadeu, com o Sussuca. Aí não conseguia, não. E você relatou um episódio pitoresco que o fez se transformar em árbitro de futebol. Como é que foi esse? Foi um lance de beira de campo que você estava acompanhando algum jogo? Como é que foi isso? A sua decisão de deixar de ser jogador e tornar-se árbitro? Eu me lembro que eu estava no campo do Vila, assistindo um Cachoeirinha e Vila Nova. E como morava em Quitandinha pertinho, eu não perdia nenhum jogo do Vila. Estava 19 para 20 anos de idade. E o árbitro dessa partida era Marinho, que era irmão do Palito. Esse Marinho é franzininho, pequeno. E tinha um zagueiro do Cachoeiro do Vale, por nome Valeriano. Era muito bravo. E o Marinho expulsou, deu cartão vermelho pro Valeriano. Rapaz, o Valeriano foi perto de mim, assim, na beira do alambrado, rapaz, eu ficava assim, jogo praticamente em cima do alambrado. Mas ele deu muito soco nesse Marinho nessa época. Agrediu mesmo. E eu fiquei revoltado, rapaz. Eu fiquei gritando lá de fora. Eu vou apitar um dia ainda, eu vou apitar, pra você fazer isso comigo. Covarde. Desse jeito que eu falava com ele mesmo. Isso é covardia, rapaz, não faz isso não. E por incrível que eu ficava com aquilo na cabeça, a semana inteira aqui na cabeça, covardia, rapaz. Eu vou apitar futebol, eu vou apitar. E eu procurei na época, então, o Eli, né? Falei com ele. O Eli Lazarino, então, presidente da Liga Cesitana. Ele era secretário-geral, Ele era secretário do Juca, né? Ele era secretário-geral do Zé de Oliveira Freitas. Isso. Aí ele... Falei com ele, você sabe, falei, dá um teste aí.
Mas eu pensei que ele ia me dar um jogo amistoso, né? Pra mim, já foi logo me dando a partida lá em Timóteo, rapaz. O teste que ele te fez, não teve nenhum teste, nenhum treino? Não teve teste assim, nem pergunta, nem por escrito, nem. Foi logo, não, você vai botar um jogo. E eu, aí, domingo, lá em Timóteo, eu vou escalar, sei lá. O Junior, eu falei, vamos lá, ué. E Florestino aí? Florestino, rapaz, e São Cristóvão. Nessa época eu jogava lá, do filho de Geraldo Ribeiro. Mas eu tipo. Mas uns bons coangueiros. Os 11, por incrível que nessa época, qualquer jogador do Junior, dessa duas equipes, era amador hoje. O nível era muito bom, né? E muito malandro também, né? Muito malandro. Malandro e bravo, eles eram muito bravos, né? Eles eram muito bravos mesmo. Você apitou com ou sem bandeira? Sem. Sozinho? Sozinho. E por incrível que pareça... Como é que tomou o placar do jogo? Você se recorda? O placar ficou 2-1 pro Florestino. Foi 2-1 Florestino. Mas você consta lá na soma que você expulsou meia dúzia. Torcei meia dúzia. Três de cada lado. Ah, já começou na... Mas por incrível que pareça, parece muita coincidência mesmo, sabe? Expulsava, não ia 2-2 não, foi difícil mesmo, foi 2-2. É muito fácil, né, você expulsar 2-2, todo, sabe? Foi depois, eu cheguei a expulsar 2 primeiro do São Cristóvão, que era tipo, sabe, 2 primeiro, entendeu? Depois foi uma confusão que generalizou e todo que envolveu na briga foi embora mesmo. Sabe? E sem policiamento? Sem policiamento. Esse foi o primeiro jogo meu da minha vida, não esqueço dele nunca. Isso em 1977. 77. Isso aí, você decidiu, eu vou ser árbitro de futebol. Eu vou ser árbitro de futebol. Aí decidi que eu vou ser. E... O Elio, então secretário da Liga, ficou sabendo da sua performance desse jogo? Quando? No mesmo dia, depois? Como é que foi? Ele foi lá para me acompanhar. Acho que parece que ele falaram que ia estrear um cara. Mas ele divulgou também que estava estreando um cara, um novo árbitro de Belo Horizonte, fez uma médiazinha também, sabe? Estava estreando um cara que chegou recente de Belo Horizonte, pá. E ele foi lá. Eu lembro que no segundo tempo eu encontrei, ele estava lá. Me deu os parabéns e, sabe? Falou, valeu, continua, tem que continuar, hein? Deu todo apoio. Essa foi sua prova de fogo, você considera que foi a prova de fogo? Foi, essa que foi minha prova de fogo. Teve em outras situações, jogos em que você se viu em situações difíceis já na sequência da carreira? Óbvio, né? Mas teve. Algum mais marcante ou outros? Teve vários, sabe? Teve vários. Vamos citar um para começar. Já que nós já estamos no lado ruim mesmo, eu vou citar o mais recente, foi do Mensageiro e a Cesita, no campo da Cesita. Esse jogo até me tirou muito as minhas condições até de continuar trabalhando lá em Timóteo. Eu trabalhava na Cesita e o meu chefe de departamento era presidente do Cesita Esporte Clube. E meu chefe de divisão era diretor do Mensageiro. Jesus! E quem me levou para o campo foi Henrique, que era diretor do Mensageiro. Me levou para o campo. E eu me lembro que nesse jogo, né, o Mensageiro até aos 37 minutos do segundo tempo estava ganhando o jogo de 1-0 da Cesita. A Cesita era um super time. Gilson. Né? E em determinado momento, quando aos 38 do segundo tempo, o Luiz Carlos, zagueirão, Fabriciano, né? Ele já tinha levado um cartão amarelo. E foi logo quando saiu aquela nova regra que pegou a bola com a mão, era expulsão mesmo. Não tem jeito. E ele era o último homem também. O juiz chapelou na entrada da grande área, ele pegou a bola com a mão. E eu ainda falei para ele assim, ó, eu sinto muito, meu zagueiro. É o segundo, você vai embora. Pra quê? Pra quê? Ele veio. Veio, mas partiu pra cima e pá, eu falei, não, deixa o rapaz tá nervoso, não segura ele não, porque quando mais segura ele, sabe? Escreve, não, deixa o rapaz tá nervoso, deixa ele. Aí eu chamei o Sudário, que era capitão do Mensageiro, e me parece que era, não sei se era Jorge Vone da Cesita, me parece, eu chamei os dois e falei, ó, 38 minutos o jogo tá parado, nós temos 7 minutos de jogo. Nós temos 7 minutos de jogo, tá bom? Beleza, parou o relógio. E nesse intervalo invadiu o campo, uns querendo me agredir, uns querendo me agredir. E o Luiz Carlos chegava perto de mim e me xingava todo. Eu xingava ele também, né? Óbvio, eu xingava ele. Mas era direto. E ele ficou mais ou menos mais de 15 minutos em campo. Enchendo o saco. Enchendo o saco. Chamei a polícia, a polícia veio, não põe a mão em mim não. Não tinha muita gente, muito político. Aí ele saiu quando quis. Quando ele saiu, eu chamei os dois capitão de novo. Vamos pro jogo. Vamos 7 minutos de jogo.
Só que aos 3 minutos, deu um pênalti claríssimo a favor da Zezita. E quem que foi chutar aí na área? Pinha, que estava na Zezita. Pênalti. Nosso Deus. Porque na época, eles falavam que o Mensageiro era um time pequeno, sabe? Uhum. Time pequeno, mas que contratou o Luiz Carlos, que fez um super time. Né? Mas aí, rapaz, para bater o pênalti, foi aquela dificuldade, e com muito cuidado bateu. Bateu o pênalti e o jogo ficou 1-1. Mas após o jogo, rapaz, na semana, falou que eu tinha... Me levou para o tribunal, para julgamento, sabe? Falou que eu tinha parado, bagunçou minha vida. E o jogo foi filmado. Falei, olha aí, gente. E o jogo bagunçou toda a minha vida. Pilharam demais, né? Demais da conta, rapaz. E eu fiquei, sabe, me mandaram para julgamento. Eu tive que... Situação muito constrangedora. Muito constrangedora. Sobre a sequência dessa passagem, e agora tem as passagens boas, porque o Piau já se safou de muito boas, em boas situações, de situações mais difíceis, em jogos complicados que ele levou, em decisões, e não foram poucos, foram muitas, que ele matou a pau como ata. A gente vai saber no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Olá, de volta com Histórias da Bola, que hoje conversa com Gerson Geraldo Maria. Falar esse nome, né, no mundo da bola em Timóteo e Fabriciano, ninguém sabe quem é. É o Piau, o grande árbitro Piau. Grande até no tamanho também, né? Que não é qualquer jogador que encarava, não. Exatamente em função da qualidade do apito e também por se impor fisicamente. E isso também faz parte do processo de arbitragem, porque o jogador de bola, a gente sabe muito bem, se deixar, cresce. Até os baixinhos, conforme ele contava no episódio anterior. O Zé Carlos, grande zagueiro, mas que não era, como se diz, manso de corda, como se diz na gíria da bola. Além desse jogo de dificuldade que você nos contou no bloco anterior, do Acesita contra o Mensageiro, que terminou de 1-1, que foi uma situação complicada. Agora, aqueles jogos que o Piau falou, disse assim, hoje valeu a pena ser árbitro de futebol, matei a pau, que vencedores e vencidos te cumprimentaram. Valdeci, teve um jogo que você fez uma coisa muito importante mesmo. Tem jogo que, sabe, é fundamental no árbitro, a primeira coisa, sabe, ele agradar a sua consciência. Porque dificilmente ele vai agradar todo mundo. Mas eu apitei um jogo, Palmeiras e Acesita, o Palmeiras tinha ganhado os 2 turnos. Os 2 turnos. Aí foi para decidir uma partida com a Acesita. E o Palmeiras perdeu de 3-2. Com a Acesita, foi eu que apitei esse jogo. Para mim, foi um dos melhores jogos da minha vida. Porque o Palmeiras, que é um super time, merecidamente ser campeão até antecipado, porque ganhou 2 turnos. E eles perderam essa partida, uma partida que eles perderam. E esse jogo foi em qual no campo do Acesita. Campo do Acesita. E após o término dessa partida, eu consegui que as duas equipes me parabenizando, sabe? Foi ótimo demais. Eu senti na alma mesmo que foi uma das melhores partidas que eu obtive na minha vida. E o próprio Palmeiras O próprio Palmeiras, que já tinha perdido, ele foi campeão dos 2 turnos, né? Perdeu uma partida só no campeonato, estava invicto, rapaz. Até covardia isso. E os jogos que você apitou, alguns jogos que você apitou, como telespectador privilegiado, falei, gente do céu, graças a Deus, estou vendo fulano de tal jogar pertinho de mim aqui, dá vontade de bater palma em cada jogada. Teve um jogo bom, também foi esse, foi a América e a Seleção de Timóteo, né? Seleção de Acesita. E no América jogava um ponto esquerda, Zezé, ponto esquerda. Zezé havia vindo do Fluminense. Ele era do Fluminense. E Seleção Brasileira, já tinha uma passagem, né? E ele estava nesse jogo, rapaz. E o jogo estava 0-0 no primeiro tempo. E ele estava me perturbando demais da conta, sabe? Toda hora chegava em mim. E uma hora terminou o primeiro tempo, eu cheguei perto dele, pedi uma galopa atrás dele, até pensou que ele pedia toque. Falei, rapaz, todo mundo que está aqui veio para te ver jogar, rapaz. Ele não veio ver optar, não. Mas eu vou aparecer em cima de você no segundo turno. Eu vou te mandar embora. Primeira palavra que você olhar para mim no segundo tempo, você vai embora do jogo. Eu vou aparecer em cima de você hoje, Zé. Um cara que eu tanto bati palma, rapaz, que eu tanto vibrei.
E fui embora. Encheu a bola dele. Enchi a bola dele. Rapaz, ele voltou pro segundo tempo. O professor daqui, mas me encheu, acabou. Me encheu a bola o tempo todo, não me perturbou, mas eu ia expulsar ele mesmo. Mesmo que o pessoal ia falar que eu estava querendo aparecer. Mas primeiro eu apliquei a regra 18 nele, sabe? Eu falei com ele que eu ia mandar ele embora mesmo. Diz que a regra 18 ela é a regra que tem mais capítulo e parágrafo, né? É com a cabeça do árbitro, né? Mas a regra 18 ela é fundamental, tá, dele? Principalmente no futebol amador. Desde que você não interfira no pra cá. Sabe? Mas para você evitar de dar um cartão, para evitar de expulsar, sabe? A regra 18 ela é muito importante. O jogador de futebol, ele gosta muito de crescer. Você que trabalhou com a maioria deles. Alguns se intimidam quando o árbitro se impunha para cima deles? Ou eles voltavam para o lugar dele? Voltavam, a maioria comigo eu não tive muito problema com eles não, sabe? Porque eu já ia parecer que eu dava a impressão que eu queria era brigar também, né? Acho que era o medo, era o espírito de defesa, o instinto de defesa. Eu já partia pra cima, sabe, pra decidir. Uma vez o Fubá falou comigo, Piau, você tá dando um cartão no cara, parece que você vai dar um murro na cara do cara, Piau. Dá com mais elegante. Não consigo não, Fubá. Elegante não consigo ter não, é assim mesmo. Porque se deixar... Se você deixar, lembrou um zagueiro que se deixar ele, é o Mingo. Mingo, né? Ótima pessoa, um cara dentro de campo espetacular, mas dentro de campo ele se transforma. Ninguém serve para ele, o adversário é bicho e o árbitro não existe. Além do Mingo, quais os outros malas, mano? Teve na Quitandinha, sabe, teve um jogador que quase ninguém falava muito dele, não, era o Essão, sabe? Essão no volante. O Essão. Mas o Essão já dominava a bola, já dominava com o pé por cima da bola para te escorar. Tá vendo? E como às vezes eu treinava no papai, às vezes para encher, para completar treino do Vila, ou para assistir, eu acompanhava mais do Vila, eu via Essão. E todas as vezes que ele fazia isso, eu apitava a falta dele, sabe? Ele falou, digo meu, você é o único que apita a falta, porque eu conheço a artimanha. Porque isso é maldade. Teve um lance, com o Essão, Vila e a Cezita, que eu vou apitar, o Essão pisou no pé do Lingueta antes de começar o jogo. Assinando súmula. Eu mandei trocar ele. Mandei trocar, esse não vai jogar mais. Nossa, deu fuzuê que deu. Mandei trocar, esse não vai jogar mais. O Lingueta assinando súmula já chegou para intimidar o Lingueta, e só que eu estava saindo, o vestiário saí com a frente da porta. Quando eu saí, eu vi aquilo e o Lingueta olhou para mim com aquela humildade, né? Porque o Lingueta nunca ia falar isso comigo também, porque ele não fala para ninguém. Quando eu olhei aquilo, ele pegou, olhou para mim e falou, vai trocar, você não vai jogar não, tá? Vai pro jogo não, vai trocar, você não vai pro jogo não. E mandei trocar mesmo. Mas deu um fuzuê danado mesmo. Esse foi expulso antes de assinar a súmula. Antes de assinar a súmula, um baita jogador, né? E os jogadores, os companheiros, vamos dizer assim, companheiros, vamos dizer, no bom sentido, dentro de campo, aqueles que sempre contribuíam para que a arbitragem sempre fosse boa. O maior exemplo que nós temos no futebol, eu acho que até, eu vou falar, eu tenho certeza que Fabriciano Timóteo, eu tenho certeza que se chama Tarcísio. O Tarcísio Capacete. Esse era um exemplo, sabe? O Tarcísio, às vezes quando ele pegava uma bola com a mão, a maior falta que ele fazia era pegar uma bola com a mão. Sabe? Você tinha essa... A gente tinha até vergonha de dar um cartão para o Tarcísio. Teve um lance curioso, que o Mingo estava jogando pro Vila, e o Tarcísio para o Palmeiras. Lá no campo Palmeiras, eu estava apitando essa partida. E logo no início do jogo, o menino deu um chapéu no Tarcísio, o Tarcísio pegou a bola com a mão. Eu não expulsei o Tarcísio. Eu dei o cartão amarelo, Tarcísio. Eu estava nesse jogo. Você estava nesse jogo? Eu estava nesse jogo. Eu não expulsei. Foi no lado do campo, lá do vestiário. Isso. Mas o Mingo veio bravo demais, rapaz. O Mingo veio bravo, querendo... O que foi, rapaz? O Tarcísio pegou a bola com a mão, tem que expulsar. Você eu expulsava, ele não. Nossa, eu falei no ouvido dele, sabe? Você, toda hora, ele não. Mas era isso, era um cara que joga 90 minutos, sabe? Eu entendi até como regra 18, sabe? Que se fosse para mim, eu vou descer, que se fosse claríssimo, eu tinha que expulsar o Tarcísio mesmo. Mas foi regra 18 que eu apliquei mesmo. Meritocracia, vamos chamar assim. E por incrível que pareça, a própria torcida, não, você está certo, rapaz, a torcida é adversária, a torcida não, a torcida não pode estar mesmo, não. Tá entendendo? A própria torcida... E como é que era a sua relação, por exemplo, com um jogadoraço, nós atacantes, o Tidinho? Como é que era a relação com o Tidinho? Que o Tidinho enche o saco do companheiro, do adversário, do assistente, do árbitro. O Tidinho ele criticava todos os árbitros, ele era muito crítico. Era muito crítico mesmo. Eu fui apitão Olimpíada da Cezita, e o jogo estava 0-0, quando terminou o primeiro tempo, quando eu estava saindo, o Tidinho falou assim, o juizinho, o Timóteo está sem juizinho. Eu expulsei ele. Eu voltei isso aí, achei de jogador ruim também.
Falar que Tidinho era ruim é brincadeira, né? Mas eu tinha que defender. E eu voltei, você não vai jogar segundo tempo, mas aí, sabe, ele jogava no Cearia, né? Fazia parte do meu setor, que era redução, pediram para desconsiderar. Não, o Tidinho é expulso. O Tidinho volta no jogo, mas não. E ele sabe por quê, ó. E ele sabe por quê. E não voltou mesmo. Mas a relação boa, demais, boa. É um cavalheiro, o sujeito da mais melhor estirpe. Né? Esse acontecimento foi na Olimpíada, né? Mas no campeonato ele passou até a me respeitar mais. Ele já, sabe, algumas entrevistas já falava bem do ato. E os treinadores? Os mais complicados? Por incrível que pareça, é eles que pediam a liga para mandar eu pro jogo. É? Era eles que pediam. A maioria não tinha muito problema. Não tinha atrito com o treinador? Não, nunca chegou. Não tinha não. Era Uruna, Celso Machado. Até com o João de Brito? Você chegou a trabalhar Cheguei com o João de Brito. Chegou a pegar o João de Brito? Já peguei, o João de Brito também como treinador da Vida, Vila. Eu não tinha muito problema não. Eles até pediam. Porque graças a Deus, o jogo meu quase não tinha. Naquela época tinha muita violência, sabe? O jogador era muito bravo, muito. Né? Você no jargão do futebol, você não pipocava? Não pipocava não. Não pipocava não. E às vezes também eu não deixava acontecer essa agressão, né? Porque quando eles se começavam a se engalfiar, você já chegava junto. Quando empurrava? Aquele jogador mais habilidoso que eu sabia que o lateral, o zagueiro ia nele mesmo. Quando ele dominava a bola, eu já chegava junto, na bola, sabe? Então o cara já ficava. Pensava duas vezes em dar pancada, sabe? Então mas eu falava muito, até que pra mim, Piau, você fala demais, tá falando demais, mas gente, mas era a regra 18 mesmo. Para evitar mesmo de. O segredo cada árbitro tem sua maneira de apitar, de conduzir. Todos eles trabalham com a regra 18, seja profissional ou amador. Mas o principal segredo é acompanhar mais em cima a jogada, ser tecnicamente bom, ou ser disciplinarmente muito rígido. Como é que é isso? O ato cada um faz por si próprio? Não, aí tem que ser esse conjunto que você falou, você tem que agrupar todos eles. Você tem que ser todos eles um pouquinho, sabe? Porque E na hora que, por exemplo, você apitava uma falta errada, que já aconteceu, você pedia desculpa? Pedia. Principalmente em impedimento. Uhum. Às vezes quando olhava, eu estava sozinho, quando olhava o zagueiro lá dentro. Desculpa, errei. Sem assistente é muito complicado. Se ele insistisse na reclamação, eu dava ele o cartão. É lógico. Mas a palavra desculpa, ela é a chave para todas as portas. E alguns assistentes, você pode citar, não pode não citar, isso aí é o seu critério. Algum assistente já te complicou em algum jogo? Você viu que o assistente errou feio, te jogou na roubada, você teve que segurar ontem? Já. Já que eu dei o gol e ele anulou, eu confirmei o gol. Teve um caso assim? Teve caso assim. Teve caso de eu dar o gol também e ele anular e eu anular. Não, tá certo. Você está melhor do que eu. Mas quando eu tinha convicção que eu estava... Ele está com a bandeira levantada? Levantada, e eu chegar lá e perguntar, o que foi? Ele falou assim, fulano tem impedido. Eu falei, não, fulano não estava não. Se você falar outro, eu ia acreditar. Mas fulano não. Vamos pro meio. Já aconteceu isso. E como é que era no vestiário depois? Tinha uma coisa curiosa, que graças a Deus, sabe, eu comecei a apitar numa época que tinha ato bom demais, sabe? Então não era fácil apitar um amador no quadro da Atletana nessa época, não era fácil, não. Porque Sussuca, Mário Tadeu, João das Graças, Figeninha era muito difícil. E sobrava 4, 5 árbitros ainda de cada rodada. E eu, quando eu comecei a apitar amador, sabe, a solicitação era muito para mim apitar. Então os caras me respeitavam. Quando chegava lá, sabe, no vestiário eu já falava com eles, vocês pensam muito bem em anular um gol, hein? Vocês pensam muito. Analisa muito anular mesmo, porque se eu der um gol e vocês anular ele, sabe? Eu vou anular. Agora, se eu der o gol e eu tiver convicção que foi gol e você anulou, eu vou por mim. Quais os melhores assistentes com os quais você trabalhou? O William. Antônio William, né? Antônio William. Ele só sabia apitar, ele só sabia também auxiliar. Só auxiliar. Foi assistente a carreira? Só assistente de carreira. Ele era negação quando ele mesmo falava, ele era negação. Mas era um baita árbitro, um auxiliar. E você chegou a trabalhar como assistente também? Cheguei a trabalhar como assistente. Qual ato central bom para você trabalhar com ele que confiava, que segurava as suas intervenções? Por incrível que pareça, não aconteceu o mesmo comigo, sabe? Não aconteceu o mesmo comigo, mas foi Sussuca. Entendendo? Foi Sussuca. Entendeu? Que ele
Tuca era muito autoritário também. Muito, Tuca era muito autoritário, duro, sabe? duro. Já tinha um corpão grande, e, sabe? Mas porque o hábito é o seguinte, se ele não fez o seu cartão de visita, se ele não conheceu bem, pode parar. Tem que transmitir segurança, firmeza, né? Tem um hábito de voto que ele muito me orgulho dele, que você pergunta ele com quem que ele aprendeu a apitar futebol, ele fala que é com o Piau, chama Robson Carlos. Ó, o Robson Carlos. Ele fala que é comigo. Quem te ensinou? Mas ele me, sabe... Aquela mania de correr pra cima do jogador pra dar o cartão, de chegar e separar. Aquela regra 18 que ele conversa muito, sabe? Ele fala que eu fui o professor dele. O Robson Carlos é um baita é um dos melhores do interior de Minas. Há muitos anos. Há né? muitos anos. É um dos melhores hábitos do interior de Minas. Sabe levar um jogo mais difícil. Até hoje eu tenho o hábito como o melhor hábito de futebol amador. É. Até hoje eu tenho o Robson como o melhor hábito de futebol amador. Não existe outro igual ao Robson aqui não. Os campos mais difíceis de apitar que você trabalhou? Florestino, vou começar por lá, era difícil demais da conta. Olaria também era São Cristóvão. Era difícil. E essa fama sua de torcer por Vila Nova, ou você sempre torceu por Vila Nova, nunca fez questão de esconder isso, além do parentesco, né, que você tem com a família do Gilson Balbino, do monstro dos gols, Gilson, Gerson. Vou dizer, é engraçado, né, rapaz? Por felicidade minha, né, eu casei na família do Gerson, o Gilson, o Pinha, né? Conheci a Marluta, que era até atleta, né? Uhum. Corria para conhecer, né? E eu casei nessa família, para que hoje eu me orgulho muito de participar dessa família. Mas eu tinha problema sim. De jogos deles eu tinha problema sim. Eu tinha problema com a torcida, que eu não acreditava que eu ia ser fiel, sabe? Eles pensavam sempre que eu ia beneficiar o Gerson, o Gilson. A própria torcida do Vila te enchia o saco. A torcida do Vila não gostava que eu apitava o jogo deles, não. Não, a torcida não gostava, não. Porque eu não tinha medo de ninguém, eles eram brava, a torcida brava, eu não tinha medo sempre. deles. Aí eu conhecia as artimanhas de todo mundo e eu jogava pesado. E eu já ia para o campo também, morrendo de medo de errar a favor do Vila, porque a cobrança era maior. O rótulo viria mais pesado. E acabava prejudicando. Muitas das vezes você até fazia questão de não apitar. Mas lá fora ninguém acreditava, não. E aí os meninos foram desenvolvendo, o Gerson jogando muito, fazendo muito gol. E aquilo também já foi me... Mas o Gilson também, dentro de campo, não era fácil também para levar o Gilson. Eu tenho o Gilson, assim, comigo, é que eu faço parte da família, a gente conversava muito em casa, né? Falou, ó, tô doido para me aparecer em cima de você não me der essa chance. Sou doidinho, já pensou isso, sabe, cunhado? Deitar, mas comigo, ó, nunca chegou em mim, não reclamava, nunca. Comigo ele era uma mãe de pessoa, mas eu tenho visto assistindo os jogos dele até hoje, ele é insuportável. É insuportável. Muito mais velho, mais chato. Os hábitos do colega meu não gostam dele, acho que a mulher por causa de mim. Fora de campo, o Adão. Nossa Deus, fora de campo é brincadeira, mas é guerreiro demais. Mas é muito procurado também, né, você? Todo mundo quer empurrar, quer bater. O centroavante é muito visado. É, né? muito visado, é verdade. Qual é a posição mais difícil que você acha do futebol? O cara jogar futebol, qual é a mais difícil? Aí eu continuo achando que é o centroavante. Porque todo mundo encosta, todo mundo que chega junto. Todo não é mundo goleiro, não? O goleiro é muito beneficiado. A profissão que eu mais não gosto é o goleiro. É? Ele tem aquela área toda para jogar de mão, sabe? Ele é intocável dentro da pequena área, sabe? Ele é o que mais atrasa jogo, ele retarda jogo. Então esse é daqueles que o goleiro ele para mim, ele é o pior. Ele é o pior. Sobre outras teorias, né? E mais histórias, mais causos da carreira do Piau, né? Aquele que foi um péssimo zagueiro, que foi ele que disse, não fui eu. E o árbitro fenomenal, aí isso eu posso dizer porque eu vi. A gente vai saber no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos em breve. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse capítulo, nesse programa, conversa com o Gerson Geraldo Maria, o Piau. Apto por 36 anos, 36 temporadas do futebol do Vale do Aço, especialmente
em Timóteo e em Coronel Fabriciano, atuou também como diretor de ato, é, na verdade, uma referência em todas as suas atuações dentro e fora de campo. Piau, a gente falava nos blogs anteriores de jogos memoráveis, jogos importantes dos quais você já participou. Tem algum outro jogo, alguma outra partida, né? Outro momento que você gostaria de citar, de passar na sua carreira de ato? Teve sim, Modesto. Teve até um lance curioso, rapaz, que o Jaci, né, hoje advogado, foi vereador com 3 mandatos em Timóteo, ele era o presidente da Liga. E ele, uma semana, ele me escalou, falou, eu sou Gerson, tem um jogo para o senhor lá no São Domingos do Prata, final de campeonato lá. E eles pediram um árbitro aqui, vai você, vai representar a nossa cidade lá. Eu falei, estou indo, vamos embora. E vai com você, auxiliando o William e o Danilo. O Danilo é o Pio, o antigo Pio, Danilo, vai você dois. E nessa época ninguém tinha carro, né? Cada um marcamos de encontrar na rodoviária de Molevade. E fomos. Chegamos lá, quando eu cheguei lá, cheguei era 11 e pouco mais ou menos, o Pio foi comigo. Mas o William, eu estou procurando o William, estou procurando o Márcio. Quando eu olho, o William está sentado no pé da coluna, rapaz, na rodoviária, com a marmita na mão, almoçando. A marmita que ele havia levado de casa. De casa. Falei, William... Marmita fria? Fria ainda. Falei, William, que isso, William? O pior, eu não tenho dinheiro, rapaz, eu pagava almoço pra você, nós fazíamos uma vaquinha aqui, pagava o seu almoço, rapaz. Ainda mais comer essa comida sua, que só um ovo, e nem carne tem trem. E por azar, rapaz, daí na mesma hora o presidente da Liga chegou. Aí quando ele chegou, você que é o Gerson pior, sou eu mesmo, que eu os dois. Aí eu apontei pros dois e tive que apontar pro William, né? Porque eu não tinha jeito de esconder, porque o William, lá eles iam conhecer o William. Ele olhou assim, rapaz, e fez um descaso, não acreditou na gente, não. Esperamos o William almoçar e fomos embora. No caminho ele foi falando comigo, o jogo foi muito ruim lá, deu tiro, deu facada, não deu morte porque a polícia invadiu. Foi o primeiro jogo. Esse jogo era entre quem? Era Nacional de São Domingos do Prata e Industrial de Molevade. E nessa época, o Garcinho jogava nesse time de Molevade. O Garcinho, ponta direita. Isso. E nós fomos, rapaz, mas ele foi me tentando, o presidente foi me intimidando o jogo todo, porque não acreditava na gente mesmo, não. Aí eu perguntei assim, e o seu campeonato? Eu falei, meu campeonato foi ótimo, foi só essa partida. Aí eu falei, mas isso é normal, uma partida do final, do meio normal, vamos embora pro jogo. E nesse jogo aconteceu outra coisa, assim, começou um jogo, eu cheguei lá, eu perguntei à mesária, era uma mesária, tinha lá, falei assim, você que estava no outro jogo, falou assim, quem foi o maior problemático que tem aí? Aí falou comigo, aquele rapaz lá, número 5, ele joga a 2ª divisão em São Paulo, ele é criador, ele tumultuou o jogo todo. Eu falei, tá bom, vamos pro jogo. E ele era jogador do Industrial? Do Nacional, ele era jogador do Nacional. Aí chegamos, fomos pro jogo, pai, o William nesse jogo, o William arrasou. Um show da mulher. Show mesmo. Não errou uma intervenção? Nenhuma. Mas esse volante, logo aos 5 minutos de jogo, ele queria me tumultuar. Ele chegou perto de mim, eu tinha cortado um corte de cabelo meio diferente, ele falou comigo assim, ele passava perto de mim, corte bonito, hein, professor? Mas falando no meu ouvido, só para me escutar. Outra hora ele falou comigo o seguinte, assim, eu vou dar um tapa na sua cara, mas falou baixinho comigo. Assim. Aí eu pensei, foi assim que acabou com a outra partida. Assim, o jogo todo esse cara tumultuou a minha cabeça, o jogo todo. Teve um lance que eu fui divertir um jogador dele, ele chegou e eu pisei no pé dele. Pisei, sabe aqui, rapaz? Mas para ele reagir, para me expulsar ele, sabe? Ele levantou a mão, o professor tá certo. Valeu, professor? Eu olhava dentro dos meus olhos, o professor tá certo. Para todo mundo, ele me elogiava. Quando chegava perto de mim, me xingava todo. Eu falei, eu não posso passar esse cara. Esse é o... Era o cara, mas foi o jogo todo. Jogaria a torcida contra. Jogaria a torcida contra. Mas foi o jogo todo. Mas eu tentei fazer alguma coisa. O cara chegava nele, rapando, mandava, segue. Mas ele não falava, o professor tá certo. Valeu, ele batia até palma para mim. E depois, ele acabou comigo. Te xingava no pé de ouvido. O time dele perdeu de 1-0. Foi embora do vestiário. E eu fui sonado com isso. Daí a pouquinho bateu na porta. Era ele, não queria nem receber. O que foi, rapaz? O que você quer? O que você quer aqui? Mas mais ainda? Pô, rapaz, o outro árbitro não deu 10 minutos, eu acabei com o jogo, eu sempre dei parabéns mesmo, eu tô aqui injuriado que eu não consegui te expulsar você. Mas acabou que... Acabou que deu tudo bem, depois fomos pra resenha, né? Me perguntando, pensando que eu era da federação, sabe, encher a bola, mas o jogo a gente conseguiu, conseguiu ser impecável também nesse jogo. Um grau de dificuldade enorme, é aquele negócio, saber levar o jogador. Eu poderia... O malandro que você tem que saber levá-lo... Eu até lembraria o seguinte, se fosse o Cigano, o jogo não terminava. Aí o cara me perguntou, eu falei isso, o cara me perguntou, por quê? Porque o Cigano é um hábito que eu conheço, que ele apita certo. Cigano não apita a regra 18. Da regra 18 ele não é com ele apita certo mesmo, sabe? Ele apita certo. E ele, então, o jogo ia acabar com ele mesmo. Ele não ia seguir, não, porque é um baita rápido, mas por apitar certo,
excesso de rigor, às vezes. Excesso de rigor, é verdade. Lá, e na sua passagem na Liga de Coronel Fabriciano, como é que foram esses jogos difíceis, momentos? Teve. Fabriciano, quando eu vim para o Fabriciano, uma hora muito boa. Porque foi logo após o episódio do Mensageiro, que eu fui para julgamento, sabe? Até ganhei no julgamento de 8-1, né? Fui absolvido, que não tinha nada a ver. E estava uma final de campeonato fabriciano e o João Buião era diretor técnico da Liga. E ele foi lá com o presidente da Liga e me chamou para me apitar essa final. E é uma partida só, Piau. Vai apitar para mim, eu estou com dificuldade para apitar, ninguém quer usar de lá. E eu fui para Fabriciano apitar essa partida. Me parece que era CAF e Mangueira, parece. CAF e Mangueira. Jogo pegado. Jogo pegado, jogo muito pegado. E eu fui apitar o jogo, rapaz. Falei, eu vou sim. E apitei o jogo, parece que o Mangueira ganhou de 1-0, parece, não sei, 2-1, 1-0. Sabe, o Carlito era treinador do Mangueira, entendeu? E eu fui por muita felicidade também, foi muito bom. E daí pra cá eu não saí mais. Falei, Piau, fica aqui, pô, pai. Eu falei, não, aqui bate mais de juiz aqui, eu vou ficar aqui não. E acabou que eu tomei amor fabriciano, rapaz. Sabe, eu tomei amor àquela cidade, entendeu? E os jogos meus, os jogos era igual lá no Mangueira, né? Era jogo de filho apitar, Santa Cruz, né? Madrid, Santa Cruz, é jogo pesado. Quase a totalidade dos jogos sem policiamento. Sem policiamento. Fabriciano era zero mesmo. Né? Sem policiamento nenhum. E a gente conseguia, sabe? A gente conseguiu levar muitas partidas sem policial e conseguiu agradar a maioria lá, sabe, em Fabriciano. E a gente, até hoje, a gente tem bom nome em Fabriciano. E outras decisões, outros momentos marcantes lá em Fabriciano? Fabriciano teve uma série, um dos momentos mais bons que teve em Fabriciano foi uma partida que foi Avante, me parece que foi Avante Rosalpe. Foi Avante Rosalpe, que o jogo... Decisão também? Não, é a decisão. E esse jogo não estava muito alto, sabe assim? É coisa até que acontece, até esse é futebol mesmo. Assim, porque o jogo muito alto, qualquer... querendo brigar, querendo dar... Eu parei o jogo por 2 minutos. Parei o jogo, vem cá. Ah, é? Parei o jogo. Foi brigar, parei o jogo, cá. Não estavam querendo jogar. Não estavam querendo jogar. Eu vi que, sabe que todo mundo chegando dando pancada, falou, ó, vai, eu vou acabar com esse jogo. Eu vou acabar, ninguém vai jogar nesse jogo. Vocês querem jogar? Olha o povo está aí, vocês querem jogar? Ou então nós vamos acabar com essa partida. O que vocês estão fazendo aqui é desrespeito ao público, sabe? Eu parei o jogo. Passou um pito em todo mundo. Dá água, pessoal, eu chamei, mandei dar água, é coisa que nem existe, entendeu? Eu mandei dar água, rapaz. O jogo... E esse jogo foi em qual campo? Foi no campo do Avante. Teve outro jogo bom demais também, que eu optei, foi Master, que eu não esqueço desse jogo também, não. Foi Unidos e União do Campo Mangueira. E o presidente do Unidos, parece o treinador, o doutor Edson, falou, Piau, é um jogo muito tumultuado, sempre dá confusão, sabe? E vai lá para você jogar. Aí eu fui. E lá, o Papa, jogando pro Unidos. O Papa, o zagueiro. É. Daquela família de... irmão do Luiz Carlos. Irmão do Luiz Carlos. E eu perguntei assim, qual jogador, na geral, mas seja honesto comigo, doutor, qual jogador mais problemático? Mas tem Papa. Papa ia jogar, até que o Papa ia jogar contra ele, sabe? Papa é problemático demais da conta. E antes de começar o jogo, eu chamei o Papa, no meio dos 22, falei, Papa, no todo campo, Papa, nós queremos... você sabia que o Fabriciano tem muito orgulho de você, Papa? Você é um cara, um ex-profissional, jogou no Flamengo, sabe? Que você é exemplo no futebol, que você é exemplo para nossas crianças, sabe? Que todo mundo que tem orgulho de falar que conheceu você, que te conhece. Ô, gente, vamos bater uma salva de palmas pro Papa? Rapaz, o Papa jogou, o Papa não encostou na bola. Depois do jogo ele falou comigo, você acabou comigo, Piau. Um jogo que eu queria comer todo mundo, que eu queria chegar, você tirou a minha condição de eu chegar. Mas ele estava muito pilhado, ele estava... Eu levantei o astral dele da maneira que ele falou, eu fiquei sem jeito de dar uma chegada. Eu fiquei com jeito de dividir bola. Você acabou comigo. E o time dele perdeu ou ganhou? Perdeu o campeonato. Perdeu. Mas ele se comportou, né? Não, comportou, sabe? Rapaz, nunca me fizeram isso. Não, rapaz. Tá doido, rapaz. Mas ele foi pior lá. Ele ainda falou comigo que ele não sei dele. Eu vim cá, eu queria brigar. Eu ia ser tudo meu. Eu ia dar nele mesmo. Que eu tô puto com ele a semana inteira. Você me cortou a minha, você acabou comigo. Mas valeu. Até hoje ele fala isso comigo. Os campos mais complicados de apitar lá em Coronel Fabriciano? Na realidade, o campo mais segurança fabriciano é o campo do Avante mesmo. E o melhor para apitar. Melhor para apitar. Vamos tirar o campo social fora, que o campo social a gente põe no... Esporadicamente, só em época de decisão. Agora tem o campo do CAF também, que é um baita campo, né, também. Então, os dois melhores campos hoje, em termos de alambrado, em termos de segurança, é o campo do CAF e o campo do Avante.
E os mais difíceis? O Vale do Aço hoje, né, o Vale do Aço, o próprio Mangueira também, né, que agora parece que estão renovando o alambrado, né, mas o Vale do Aço e o Santa Cruz também é muito ruim, do Madrid. Atos que você pode dizer que além do Robson, vamos dizer assim, que se inspirou em você, outros atos que você pode dizer assim, eu contribuí de alguma forma para que a carreira desse árbitro fosse de sucesso ou seguisse? Quando eu fui diretor técnico da Lidercel, o Moacir era auxiliar. Um baita auxiliar, um dos melhores auxiliares que tinha lá. E vira e mexe, eu falava, quando eu estava lá pitando, ele falava com o pessoal que queria pitar também, mas ninguém dava oportunidade não, por ele ser muito bom na bandeira. Ele ser um ótimo auxiliar. Aí quando eu assumi, eu falei, rapaz, vai apitar comigo. Eu apito uns veteranos aí. Aí foi apitar um veterano como da banda, eu fui lá ver, vou lá ver você. E nós éramos muito amigos, falei, se você servir para alguma coisa, eu vou te pôr você apitar. E eu via algumas qualidades dele, não, esse cara vai dar assim, sabe? E pus ele apitar. E apitou 2 Copas Itatiaia, apitou 3 finais de campeonato. Boa, apitou em Timóteo também. Apitou em Timóteo, entendeu? Até hoje, sabe? Mas foi eu que levei ele bem ali. A Dendê tem algum outro? O Ceim também era um árbitro de juniores, né? O Ceim. Ceim era junior. Aí comigo, falei, não, você tá amador, pô, um taco de negão desse, um bravo igual você, não, você tem que apitar amador. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima, sabe? O Ceim também é um outro que eu participei demais também na vida dele como árbitro. Você acha que o árbitro de futebol é mais por paixão mesmo, né? Porque a remuneração, ela é irrisória, ou ela, na maioria das vezes, faz parte da ajuda das despesas do mês, do orçamento, digamos assim. Eu vou descer, você me lembrando uma coisa, que é o seguinte, quando eu trabalhava na antiga Cesita, eu lembro que eles pagavam a taxa de água 150 cruzeiros para apitar uma partida. Eu dava os 150 cruzeiros ao rapaz para trabalhar de 3 às 11 para trocar de horário. Eu ia trabalhar de 7 às 15 e ele ia de 3 às 11 para mim. Para trocar o horário? Para trocar, eu pagava para apitar. Mas eu era tão fascinado, até hoje eu estou com arbitragem, que quando eu estou vendo o jogo, não quero ver ninguém jogar bola, não. Eu vejo o árbitro. Eu olho para ele, sabe? O árbitro, se quiser, ele faz o resultado? Ele tem que ser muito homem, vou dizer, ele tem que ser mais homem que o outro, tem muita coragem. Para fazer. Para fazer, mas faz. Ele faz, sabe? Mas ele tem que ter... Eu digo o seguinte, não vou falar que é argumento, não vou usar um argumento sujo, não. Eu falo com o cara assim, ó, você é mais homem que eu, você é mais corajoso. Para fazer. Você chegou a ver? Já cheguei a presenciar. Já chegaram a comentar comigo. Eu falei, você é mais homem que eu. Sabe? Eu já cheguei a falar com ele também. Você errou. Você errou. Propositadamente? Não foi pênalti. Você deu tipo fulano. Mas eu falando dentro do carro. Depois que eu tirei, que eles queriam bater nele, dar porrada, estou tirando, levando ele, e nós dois sozinhos, falaram que você errou. Não foi pênalti. Foi de propósito que você fez isso. E você chegou a ser sediado? Teve uma época que eu fui apitar uma semifinal do Dolaria. E o pai do Paulo César, falecido Paulo César, foi até meus pessoas na Cesita, Lisboa. Ele era treinador, ele era diretor do Olaria. E eu não sei se foi brincando comigo, ou se foi, não foi. Ele falou comigo assim, ô Piau, quem vai apitar amanhã? Eu falei, eu? Lá na usina. Não, Piau, mesmo? Quanto você quer, Piau, para o Olaria ganhar o jogo? Eu falei, mas você paga mesmo? Paga. Fala que paga, você quiser. Você deu uma pilha. Né? Dei a pilha. Aí tinha saído um Passat novo, zero, assim, sabe? E tinha comprado um Passat, não, nessa época, era um Passat alemão. Oxa. Aí eu falei para ele assim, se você me der esse Passat aí, o Olaria vai ganhar o jogo. Eu falei, aí não, tá dois Passat, ninguém tem aqui, não, é zero. Eu falei, mas é ele que eu quero, ué. Você vai me dar ele? Não, não dou, então não tem jeito não. Então não vai ter jeito. Não tem jeito não, então não tem jeito não, vamos pro jogo então. Ficou no tom da brincadeira. Ficou no tom da brincadeira mesmo. Aí o Olaria ganhou, o Olaria perdeu, o time dele perdeu de 1-0. Aí passou muito tempo, pai brincou comigo, seu Piau, aquela época você estava brincando comigo, você estava falando, é sério? Eu falei, sério, você me dá, você ia ganhar. O seu time ia ganhar, ué. Seu time ia ganhar de 1-0, ué. Um carro valeria hoje. Um carro valeria. Hoje é uma faixa de 100 mil reais. 100 mil reais hoje, é. Aí ele falou comigo, mas o que você ia fazer então? Falou, seu time ia ganhar de 1-0, seu time ia ganhar de 1-0. Eu ia comprar um boi, ia comprar 30 caixas de cerveja e dar para o time que perdeu.
Eles iam falar comigo, obrigado, filhão. Aí nós morremos de rir, mas aí quando eu ele brincando comigo, eu brincando Foi a com única... ele. Foi a única. Mas até então eu entendi que ele estava brincando comigo, né? Aí eu falei, então já que ele tá brincando comigo, vou brincar com ele também. O jogador te enchia o saco dentro de campo falando às vezes que você estava querendo complicar? Não dava tempo, não. Não permitia, não. Não permitia. Eu dava muito 2 toques, sabe? Jogador que reclama muito, que fala muito. Eu gostava muito de dar 2 toques, sabe? Porque quando ele reclama, viu, o time dele, eu gostava que ele reclamasse comigo quando o time dele estava atacando. Porque aí eu voltava a bola cá atrás e dava 2 toques. Aí o próprio time dele matava o ataque dele. Aí o próprio jogador dele reclama, faz isso não, pô, você sabe como é que ele é, ele dá isso mesmo. Entendeu? Então, mas eu não deixava, não. Eu não deixava. E às vezes, Valdeci, uma coisa muito antiga que acabou hoje, né? Também no futebol amador, é a pré-eleição, sabe? Todo mundo fala que 2 minutos ou 3 que o árbitro fala ali no meio de campo, para muitos é perca de tempo, sabe? Mas para mim, os argumentos que eu usava, eu ganhava o jogo era ali. Você gostava sempre de, antes de a bola rolar, aquele tom professoral, né? Não enche o saco, senão vai para fora, etc, etc. É isso. Um domingo que eu me lembro que eu fui para um jogo no dia das mães, que eu estava tendo o jogo, e antes de começar, eu reunindo todo mundo, sabe? Campo, e falou, gente, sabe, a gente está aqui, hoje é dia das mães, sabe? Eu não tive mãe, minha mãe morreu, eu estava com 1 ano de idade, sabe? Eu gostaria, sabe, pelo menos eu gostaria de agora estar hoje orando, pedindo a Deus para minha mãe, abençoando ela que está. E vocês têm mãe, vocês almoçaram mal, sabe? Tudo por causa do dia das mães hoje. E aí vão vir para a Câmara, rezaram o Pai Nosso aí agora, e daqui a pouco vai começar a dar pancada, cotovelada, e assim, nossa cidade é pequena, amanhã nós encontramos com todo... Então tinha uns argumentos, sabe? Uns argumentos. Você pensava na noite anterior qual que seria o tema da pré-eleição? Pensava. Já cheguei a falar, pô, vocês estão querendo dar porrada, dar murro, vai para sua casa, vai falar para seus filhos que vocês amam ele, fala para sua esposa, quanto tempo tem que você não fala para sua esposa que você ama? Você falou isso quando vocês casaram, pô. Tá vendo? Vai falar para sua esposa que você ama, fala para seus filhos que vocês amam seu filho, sabe? E não vem aqui não, olha lá. Vem atrapalhar esse Vem atrapalhar, não. Se você tiver atenção, não faz isso não. Aí eles, sabe? E outra vez eu falei assim, ó, eu não, sabe, eu fiquei injuriado, sabe? Eu não gostava de dia dos pais não, sabe? Eu falei, não gostava de dia dos pais não, porque meu pai foi muito rude comigo, sabe? Meu pai deu muito moral, foi para neto, e foi muito bravo comigo, não me dava nada, e hoje eu tenho um neto. E a minha vida é um neto. Aí quebrava. Aí eu quebrava, minha vida é um neto, sabe? Então é o seguinte, aquelas vezes que eu não falei pro meu pai que eu amava, sabe? Aquele carinho que meu pai não me deu, hoje eu dou pro neto. Eu tenho certeza, vai embora beijar seu neto. Aí falava, você vai matar os caras. Matava aí, mas realmente era esse o argumento que eu tinha no início do jogo mesmo, a minha pré-eleição. Tá vendo? Às vezes eu ganhava o jogo ali. Resumindo, o que significa o futebol na sua vida? Eu acho o seguinte, sabe? Eu vou te falar com você uma coisa rapidinho aqui. Uns 3 meses atrás eu passei por um cérebro, eu fui operar a vesícula, sabe? E eu fiquei muito ruim, porque deu uma complicação. Eu fui para voltar no outro dia, eu fiquei 30 dias no hospital. 30 dias. E eu quase morri. Sabe? Eu tive ruim, eu tive muito lamento. E a primeira coisa, Valdeci, numa época que eu estava muito ruim, menos hospital, que eu pensava, é que eu não ia apitar mais futebol. Falar com você de coração, sabe? Que eu não ia apitar futebol, gente, não vou apitar mais. Não vou servir para mais nada. Era a única preocupação que eu tive na época. De não aguentar correr para apitar. Não aguentar correr para apitar. E vou falar com você uma coisa, sabe? Eu tenho, sabe? Para mim é tudo, sabe? Eu largava toda a vida, mulher, família, para apitar futebol, sabe? Hoje minha mulher, de vez em quando, me cobra quantas vezes eu almocei com ela em casa, sabe? Ou então jantei, né? Porque depois do jogo... Os domingos ainda tinha... Os domingos. O sábado eu bati uma pelada do veterano e o domingo, sabe? Então, praticamente, eu não criei filho. Eu estou criando agora neto, né? Muito obrigado, fiquei muito feliz, obrigado por você ter vindo ao História da Bola. Foi ótimo o programa, conforme já o previsto. De personagens como você, que a gente precisa, que o futebol amador precisa, para perpetuar, porque o ciclo, a vida é um ciclo, e você, no seu ciclo, deu e dá a sua contribuição como exemplo de arte e como um desportista de uma maneira geral. E com o Gerson Geraldo Maria, o Piau, né? Esse exemplo de apto, apaixonado pelo apito, a gente produziu prazerosamente mais um programa para você, telespectador e telespectadora, a quem a gente agradece uma vez mais pela fidelidade da audiência e espera nos próximos programas, se Deus quiser. Até lá, um grande abraço.